Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Ministério Levanta e Anda. O meu nome é Fabrício Gonçalves e nesse breve vídeo eu quero abençoar a sua vida lendo junto com você e explicando os dois versículos iniciais do Salmo 23. Esse que é considerado o texto mais conhecido do Antigo Testamento. Assim como lá no Novo Testamento e na Bíblia toda, é claro, o texto mais conhecido de todos é o texto áureo da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Assim como esse texto de João é o mais conhecido do Novo Testamento, provavelmente o versículo 1 do Salmo 23 é o verso mais conhecido do Antigo Testamento. E esse texto diz o seguinte, vamos ler e vamos ter uma breve reflexão a respeito desse texto aqui que vai abençoar a sua vida. Diz assim a palavra de Deus: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Nós vamos começar hoje explicando esses dois primeiros versículos e depois eu vou gravar outros vídeos explicando os demais versículos. Vamos tentar fazer aí alguns versículos por dia. A primeira coisa que nós vemos aqui é o salmista Davi, que provavelmente nesse momento estava pastoreando as ovelhas do seu pai. Davi, o grande rei de Israel, aquele que era guerreiro, que batalhou contra Golias e venceu, aquele que batalhou contra vários homens ali a mando de Saul para vencer uma certa aposta com Saul e também venceu todos esses homens. Esse Davi agora está cuidando de ovelhas. Possivelmente esse salmo tenha sido escrito enquanto ele cuidava das ovelhas do seu pai, e caso não tenha sido escrito nesse tempo, provavelmente ele recordava, enquanto escrevia, ele recordava do momento em que pastoreava as ovelhas do seu pai. O que a gente entende aqui no primeiro verso? Ele dizendo, o Senhor é o meu pastor. A gente entende que Davi aqui, ele troca de posição com as suas ovelhas, e ele agora coloca o Senhor, ou seja, o Pai, Deus como o seu pastor. Então, Davi está aqui, assim como eu cuido das minhas ovelhas, das ovelhas do meu pai, assim também o meu Senhor cuida de mim. Assim como um pastor é para a ovelha, a importância que um pastor tem para as ovelhas, assim o Senhor tem importância para mim. Quem sou eu sem o meu Senhor? Assim como quem são as ovelhas sem um pastor para cuidar delas. E aqui nós vemos ele dizendo, de nada terei falta. Davi, sendo um homem íntegro, um homem justo, um homem que amava a Deus e que seguia os caminhos do Senhor, era bem provável que Davi era um ótimo pastor de ovelhas. Ele cuidava das ovelhas do seu pai e é bem possível que ele cuidava muito bem delas. Inclusive, quando ele vai enfrentar o gigante Golias, a Bíblia diz que Davi fala assim, quando um urso ou um leão vinha atacar as ovelhas do meu pai, eu é que matava eles, eu é que perseguia, acabava com todos eles, e ali, é claro que ele estava mostrando, eu defendia as ovelhas, eu dava, se possível fosse, a minha vida por elas. Então, quando nós vemos aqui Davi dizendo, o Senhor é o meu pastor, nós precisamos entender que Davi, ele está colocando o Senhor como aquele que o protege, aquele que cuida dele. Inclusive, o próprio Jesus, em João capítulo 10, ele vai dizer, eu sou o bom pastor dá a vida pela ovelha. Quando vem o lobo, por exemplo, Jesus fala lá, aquele que é o mercenário, ele foge, deixa as ovelhas à mercê do lobo, que é Satanás naquela história. Já o bom pastor não, se possível for, ele dá a vida pelas ovelhas e ele coloca o lobo para correr. Então, trazendo aqui, voltando aqui para o Salmo 23, nós vemos Davi falando, de nada terei falta, ou seja, o Senhor, ele é suficiente para mim, ele me supre todas as minhas necessidades, ele cuida de mim, assim como eu, pastor, Davi, quem estava escrevendo, cuido das minhas ovelhas. E ele então vem e diz no verso de número 2, em verdes pastagens me faz repousar. Isso nos faz entender o seguinte, a história conta que naquele tempo, naquela nação de Israel, é claro, lá no Oriente Médio, é muito mais difícil encontrar pastos verdejantes em algumas épocas do ano. Por exemplo, em épocas de seca, um pastor ele tinha que caminhar muitos quilômetros com as ovelhas para poder levar elas a pastagens verdejantes, a pastagens que ficavam perto de locais onde havia água. Porque caso contrário, se o pastor levasse as ovelhas para poder comer capim seco, por exemplo, essas ovelhas provavelmente teriam as suas bocas furadas pelo capim seco e também esse capim seco não tem nutriente para poder mantê-las com saúde.
Então, um bom pastor, ele não via distância, ele simplesmente percorria longos percursos com as suas ovelhas e levava elas para poder comer capim verde, para poder ficar tranquila em pasto verdejante. E é interessante que quando Davi diz ele me faz repousar, que a ovelha é um animal peculiar. Para a ovelha poder repousar, para ela poder ficar tranquila, ela precisa estar com algumas coisas ao seu redor, como por exemplo, ela como a visão da ovelha é muito limitada, ela precisa estar próxima do seu pastor para ter o contato dele, para ver que ele está perto, protegendo ela. Caso contrário, a ovelha não vai repousar, ela fica em pé, ela fica sempre arisca, mas ela não repousa. Uma outra coisa é, para ela poder repousar, ela precisa estar bem alimentada. A ovelha com fome, ela vai ficar procurando comida. Aí ela não vai repousar também. Ela precisa estar saciada, ela não pode estar com sede, porque se ela tiver com sede, ela não vai deitar, ela não vai repousar. Isso nos mostra que se ele me faz repousar em pastos verdejantes, isso quer dizer que ele me sacia, ele me alimenta, ele me dá atenção, ele está perto de mim e isso me faz ficar em paz, isso me faz ficar tranquilo, porque ele está cuidando de mim. É isso que Davi está falando aqui quando compara o Senhor como pastor se colocando no lugar de uma ovelha. Assim como a ovelha tem alimento, está saciada e tem a proteção do seu pastor, assim também Davi se considerava. Eu estou bem alimentado, eu estou na proteção do meu pastor, que é o Senhor. Isso é bonito da gente ver que é um texto poético, ou seja, Davi coloca aqui como ele sendo a ovelha, o Senhor sendo o pastor, e quando você entende a poesia que está por trás disso, você consegue compreender o quão lindo é a mensagem desse salmo. O verso de número 2 diz, ainda na continuação, e me conduz a águas tranquilas. Aqui também é um ponto muito interessante. A ovelha, ela é um animal que tem a audição muito sensível, ou seja, a ovelha não pode ouvir muito barulho. É tão sensível que é interessante que a ovelha, ela responde o chamado do pastor. Jesus também fala isso, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Então, a ovelha, por ser um animal com audição muito sensível, é um animal que não pode ser levado para beber água em qualquer lugar. Por exemplo, em um riacho. Quando está a água descendo no riacho, o barulho da água nas pedras pode deixar a ovelha desorientada. Ela fica extremamente estressada e isso faz com que ela não coma, faz com que ela fique batendo a cabeça, faz com que ela não queira dormir, não queira obedecer o comando do pastor. Então, muitos pastores zelosos, eles faziam o seguinte, eles esperavam, por exemplo, depois de uma forte chuva, era comum os pastores, no momento da chuva, de uma forte tempestade, eles levarem as ovelhas para o curral e ali alguns ficavam cantando, ficavam falando, conversando, para que as ovelhas soubessem, ainda que está tendo um barulho de chuva lá fora, o meu pastor está aqui, ele está cantando, está tudo bem. E depois dessa forte chuva, era comum alguns pastores levar as ovelhas para beber água nas poças que se formavam por causa da chuva. E isso é legal, sabe por quê? Porque na hora que a água está parada na poça, aquela água ali, quando a ovelha vai beber aquela água, ela vê o reflexo do próprio rosto na água. E isso faz com que a ovelha fique brincando, entretida com aquilo, e faz com que ela fique calma durante todo o dia, bem tranquila. Mal sabe a ovelha que aquela água que está repousada ali, que está ali fazendo ser um momento de diversão para ela, é a água de uma forte tempestade que passou e que ela nem percebeu, porque quando essa tempestade vinha, o pastor cuidava dela em um local tranquilo, em um abrigo seguro. Então, olha que bonito isso. O Senhor, ele é o nosso pastor. Ele cuida de cada um de nós, ele nos faz repousar em pastos verdejantes. Você pode ficar em paz, porque o seu Senhor cuida de você, ele te alimenta, ele te sustenta, ele te protege. E você pode também ficar tranquilo, porque ele te conduz a águas tranquilas, ou seja, ele está te protegendo das tempestades da vida. Talvez você até se molhe, mas você não estará desprotegido durante essas tempestades. E no momento em que você estiver vivendo bem, passando pelas tranquilidades, você vai perceber que por trás de tudo isso, o Senhor estava trabalhando, cuidando de você, para que lá no fim você pudesse olhar para trás e saber, eu só estou aqui porque o meu Senhor cuida de mim, porque Ele sempre me protegeu e esteve ao meu lado. Amém, pessoal? Se você quer saber mais a respeito dos outros versículos e de outros textos que falam a respeito de pastor e ovelha na Bíblia, colocando Deus como nosso pastor, é claro que eu vou gravar mais vídeos aqui explicando o restante do Salmo, mas eu quero te orientar a adquirir o meu livro. Eu escrevi o livro O Pastor e as Ovelhas, e eu quero te indicar a leitura desse livro. Nesse livro eu falo exatamente sobre onde a Bíblia trata sobre nós sermos as ovelhas e Deus ser o nosso pastor. A ovelha é um animal tão dócil, um animal tão frágil. Por que Deus foi nos comparar logo a ovelhas?
Nesse livro eu explico tudo isso, explico todo o Salmo 23 e tantos outros textos na Bíblia que nos mostram que Deus é o nosso pastor e que nós somos, assim como ovelhas, ovelhas do Senhor. Amém? Esse vídeo vai ficando por aqui. Deus abençoe a sua vida. Se você tem interesse no livro, posta aqui nos comentários que eu vou entrar em contato com você para que você seja abençoado com esse conteúdo. Deus abençoe você e até o próximo vídeo do Ministério Levanta e Anda. Até lá!